Estamos de volta para falar de uma das doenças mais frequentes, doenças reumatológicas, que é a fibromialgia. Atualmente, 37% da população do país convive com algum tipo de dor crônica, de acordo com dados da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Nesse cenário, a fibromialgia aparece como uma das principais causas, sendo uma das condições mais atendidas em consultórios. Para falar sobre o assunto, o Vermais recebe o médico reumatologista Dr. Glênio Marquesan Gutchar, é isso? Isso mesmo. Boa tarde, Boa obrigada tarde. Pela presença. Eu que agradeço. Doutor, vamos começar perguntando o que é fibromialgia, né? Apesar de já atingir uma parcela significativa da população, o que é? É uma doença, uma síndrome? Boa tarde. Boa tarde. Então, assim, a fibromialgia é uma doença, então, que o que acontece? Acontece um descontrole no sistema de controle de dor, tá? Nós temos um sistema no cérebro que é regulado através de substâncias, tá? E nessa doença, a fibromialgia, esse sistema está exacerbado. O que é assim? Então, para a pessoa entender, né? A gente diz que como se tivesse um botãozinho lá no cérebro, né? Aquele botãozinho que a gente pode dar o exemplo assim daquele do forno que a gente tem em casa, né? E aquele botãozinho ele está ligado no máximo, tá? Então a pessoa sente muito mais dor do que o normal, tá? Por um estímulo, né? Que era para provocar uma dor leve, ela sente uma dor muito intensa, tá? Através então desse descontrole no sistema de controle da dor. E dores pelo corpo inteiro? Dores pelo corpo inteiro. Então a fibromialgia ela se caracteriza então por dor generalizada. A gente diz que é dor acima e abaixo da cintura, do lado esquerdo e do lado direito, tá? Então é dor generalizada. E o que causa isso, doutor? Pois então, a causa da fibromialgia a gente sabe que tem alguns componentes, né? Como, por exemplo, uma pessoa que tem uma dor crônica localizada numa parte do corpo, por exemplo, a coluna. Né? Depois de um certo tempo, o que acontece? Essa dor ela acaba descontrolando aquele sistema do cérebro de controle da dor e aquela dor localizada fica generalizada. Tá? Então, um dos motivos é uma dor localizada por muito tempo, que gerou esse descontrole. Sim. Tá? E essa dor localizada pode ter sido por uma outra doença, né? Ou, por exemplo, por um trauma, a gente falando no trauma físico, né? Um acidente automobilístico, por exemplo, que deixou uma parte do corpo da pessoa, a coluna, por exemplo, assim, com uma lesão que levou, depois de um certo tempo, a esse descontrole da dor. Tá? Existe também o trauma psicológico. Tá? A gente sabe que muitas pessoas com fibromialgia têm depressão associada ou ansiedade e muitas tiveram algum trauma psicológico no passado. Tá? Então isso é bastante frequente também. E tem alguns tipos de infecções que podem gerar então essa dor crônica, tá? Algumas doenças reumatológicas autoimunes, como por exemplo a artrite reumatoide e o lúpus, tá? Também são capazes de, depois de um certo tempo, a pessoa acabar tendo esses sintomas aí da doença fibromialgia associada aí com a doença autoimune. Tem tá? algum grupo mais propenso a ter a fibromialgia? Sim. Então, ele é muito mais frequente em mulheres, né? E a prevalência é da ordem de 9 mulheres para 1 homem. Tá? Isso, claro que vai variar muito de grupo, de população que é estudada, né? Mas a grosso modo, né, a gente sempre diz que é muito mais comum em mulheres na ordem de 9 para 1. É muito, né? Então, muito mais. Estão chegando algumas perguntas aqui, uma delas é se fibromialgia tem cura. A gente não falou dos tratamentos ainda, né? Podemos passar pelos tratamentos e depois responder esse telespectador. Se puder me enviar o nome de onde fala, eu agradeço. Como é que trata daí? Como é que descobre primeiro, né? Exato. Porque como fala de dor, vai pensar em um monte de doenças, né, doutor? Isso. Então a fibromialgia ela não é só dor. Então além da dor, a pessoa tem dificuldade para dormir e sono não reparador. Apesar dela, algumas pessoas conseguirem ter horas de sono, ela não consegue descansar. Então é outro sintoma, né, de alerta para aquela pessoa que tem dor e acorda sempre cansada. Tá? O cansaço, né, que a gente já falou, a questão de formigamentos no corpo,
né? Formigamento na mão, formigamento nos pés, né? Então está associado aí também com a fibromialgia. Então não é só a dor, né? São outros sintomas que estão envolvidos. Tá? E aí procura um reumatologista direto? Os outros médicos, as outras especialidades conseguem também diagnosticar ou é um pouco mais difícil chegar a um diagnóstico de fibromialgia? O diagnóstico de fibromialgia, a gente diz assim, que se a pessoa for bem escutada, ela vai ter seu diagnóstico, né? O diagnóstico é clínico, não precisa de exames para diagnosticar a fibromialgia. Né? Claro que a gente sempre, o que a gente faz? A gente faz uma anamnese, um interrogatório, pergunta o que a pessoa sente, há quanto tempo ela está sentindo, né? O que acontece? É que às vezes a pessoa, ela tem a dor no corpo inteiro, mas num determinado período ela está com uma dor localizada na coluna. Então ela acaba focando e querendo descobrir o que é aquela dor ali, mas é algo a mais, não é só na coluna, ela tem dor no corpo inteiro, né? Então às vezes ela tem que juntar todos os sintomas dela. Tem que se observar, né? Exato, juntar todos os sintomas e não valorizar apenas aquele local ali. Tá certo, doutor Glênio. Estão chegando outras perguntas, a gente vai partir daqui a pouco para tratamento. Vou pedir para ficar mais um pouquinho com a gente, pode ser? Sim. Para a gente responder depois, então? Com certeza. Então você vai mandando sua pergunta, 98405-2073 aqui no nosso WhatsApp, pode ser pelo Facebook. E temos também o nosso novo Instagram, Ver Mais Oeste SC. Daqui a pouco a gente volta.